uso de álcool e fumo pelos seres humanos remonta aos tempos mais antigos e muitas vezes acompanhados de rituais sagrados. Nos dias de hoje, os governos do mundo combatem o uso do fumo e tratam de desestimular o consumo do álcool. Leis que reduzem propaganda e espaço para fumantes estão acontecendo agora em todos os lugares. Nos Estados Unidos, o cigarro já está sendo classificado como uma droga a ser regulamentada pela Agência de Saúde. O Brasil discute uma nova lei que reduz de 13% para 0,5% o percentual de álcool nas bebidas com propaganda autorizada. E a bebida, para quem dirige, já virou crime. Claro que os interesses econômicos envolvidos nessa discussão são enormes, mas sempre resta saber por que a ciência demorou tanto a entrar nessa polêmica. Vamos tentar verificar neste debate as razões todas de uso e de condenação dessas substâncias milenares. Buscamos os argumentos de especialistas que passo a apresentar a vocês. Tânia Cavalcante é médica hematologista e mestre em saúde pública. É chefe da Divisão de Controle de Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer e coordenadora da Comissão Intergovernamental para o Controle do Tabaco no Grupo Saúde do Mercosul. Cristina Maria Duarte Loyola, originalmente enfermeira com mestrado em Ciências Sociais e pós-doutorado em Saúde Pública, concilia a função de professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a nossa UFRJ, com a supervisão de um Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas, o CAPS de Nova Iguaçu. Desde 2005 é consultora da Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Marcelo Nobre Migon, perito psiquiátrico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutorando em Saúde Pública do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, considera tabagismo e alcoolismo doenças comportamentais. Maria do Céu Amarão Bataglia, psicoterapeuta e mediadora de conflitos, integra a linha de abordagem centrada na pessoa, valorizando, portanto, as escolhas individuais. Ela trabalha com jovens, a área mais crítica quando se trata do uso de álcool e drogas. Bem, falava eu aqui em jovens, falando da Maria do Céu, e vou revelar que no início do programa, antes da gente começar, eu dava uma conversada com o Marcelo, e ele já me intrigou com uma coisa. Desde pequenininho, as crianças já pensam numa alteração de consciência. Conta para eles ali essa coisa. Pois é, eu estava conversando no início essa questão da criança, desde a idade mais jovem, né, já ter uma preocupação em ter uma alteração de consciência à medida em que gosta de brincadeiras que levam à tonteira, né? Normalmente a criança fica rodando ou pede para os pais a rodarem e experimentam uma alteração de consciência e gostam dessa alteração, né? E pedem para repetir esse gesto, essa brincadeira, né? A gente cai no início, né, na abertura, quando eu falava, da tendência milenar, né, associada a rituais. Bem, no caso do fumo, é muito comum aquela questão do cachimbo, dos índios, toda uma lenda do fumo. Por que, Tânia, só tão recentemente os cientistas começaram a martelar a doença? Porque só descobriram as doenças agora. Por que a razão disso? Na verdade, o fumo, até consideram que é a vingança do índio, né, contra os brancos. O fumo ele foi trazido dos países da América para a Europa, e lá a forma de consumo ela mudou bastante, né? O fumo entre os indígenas era usado como um ritual, né, só nas festas, e uma forma de se comunicar com as divindades. Mas, quando foi levado para a Europa, então, começou-se a usar de forma diferenciada, aquele consumo social. E, com o passar dos anos, veio o marketing, né, a construção de produtos que inicialmente eram artesanais e que eram caros e pouco consumidos, e com o marketing associado com vamos dizer, a automação da produção dos cigarros, houve uma explosão de consumo. E, com o passar dos anos, se começou a perceber que não era uma coisa assim tão boa, né? As pessoas pagavam preço alto. Então, na década de 50, surgiram os estudos mostrando que causava câncer, doenças do coração. O câncer não é uma doença que era tipificada antigamente. Exatamente. E aí, assim, os estudos de seguros de saúde nos Estados Unidos, vamos dizer assim, dos arquivos, né? Começaram a ser possíveis acontecer e mostraram que pessoas estavam morrendo
eram fumantes por conta de câncer de pulmão. E aí começou a corrida, né, entre os interesses de mercado e os interesses de saúde pública, né, um tentando, né, vamos dizer assim, passar o outro. E até hoje é muito difícil. Ainda né? É uma luta árdua, muito né? grande. Bem, vamos aprofundar já isso. Eu queria ver antes com a Cristina em relação ao álcool. É toda uma festa. Beber é quase que uma razão social, né? Como é que fica? Por que antes não se condenava tanto isso? Certamente já devia existir alcoólatra lá no passado, ou não? Existe desde antes de Baco, não é? Existe com a história da humanidade. A questão é que eu acho que hoje em dia se torna mais visível que, além de ser um hábito ou um desejo individual, ele tem repercussões no coletivo, não é? Quer dizer, o uso ele não é uma opção somente para a própria pessoa, ele se desdobra em ações coletivas, por exemplo, os acidentes de trânsito, por exemplo, na vida no coletivo. É esse o uso esse tipo específico dessa droga lícita, não é? Ela tem desdobramentos diferentes de outras drogas que se pode usar com impacto menor. Mas, especificamente, a droga álcool, ela, embora lícita, ela tem desdobramentos de outra natureza. Faço mal a mim, mas posso fazer a várias outras pessoas. No caso do automóvel, há uma comprovação imediata, né, da revisão do número de acidentes. Imediática e estatística. Bem, mas nós vamos aprofundar mais a questão do álcool aí. Maria do Céu, como é que fica na sua vivência? Jovens, você acha que já estão rejeitando um pouco ou ainda é um problema social? Não, de forma nenhuma. Eu acho que atualmente o número de jovens que bebe cada vez mais cedo e mais assim é assustador, né? Eu estava conversando também com a Tânia, me parece até que há 30, 40 anos atrás se fumava mais, né? E hoje se bebe mais. Os jovens estão bebendo e bebendo muito cedo, e bebendo nas festas que fazem em casa, né? E estão bebendo na faculdade para ir para a aula. Quer dizer, é uma coisa que é assustadora. Está ultrapassando o sexta e sábado à noite. Está indo além disso. Está indo além da farra ocasional, né? E começando cedo, né? Muito cedo, 12, 13 anos. Você já tem já é um jovem quadro. que se não tem na festa, né, que os pais fazem em casa, ou que os amigos fazem em casa, eles vão na rua, compram e trazem. Tá, né? Então não adianta você não comprar para a festa do seu filho, porque os amigos eles vão, racham na hora, vão no bar da esquina, compram e trazem. Bem, nesse sentido mesmo desse ímpeto, dessa vontade, Marcelo, a que acreditar? Daqui a pouco a gente vai ver, por exemplo, que o cigarro tem uma função na transmissão do neurônio, então a gente pode caracterizar como droga, realmente. O álcool nós tratamos aqui, que ele está muito vinculado a crime, inclusive parece que 70% de crimes mesmo são cometidos sobre a influência de bebida alcoólica, até, né? Tem esse tipo de estatística nesse sentido. De violência. Qual a razão do ser humano com a busca do álcool, no seu entender? Essa é uma questão muito boa, né? A gente tenta o tempo todo buscar uma explicação para isso, né? Por que o álcool, há anos atrás, chegou a ser utilizado como anestésico, né? Então, a grande pergunta é por que as pessoas estão precisando anestesiar tanto os seus sentimentos, não estão vivenciando o seu dia a dia sem a introdução de uma substância no organismo, né? É uma questão a ser debatida. Eu gostaria até de ouvir a colega, porque eu não consigo encontrar uma resposta. Não estaria próxima, Marcelo, dessa noção que você mesmo falou desde a criança? Há sempre uma tendência de alteração de consciência. O ser humano, desde que existe, há momentos até porque se ficar extremamente rígido o tempo todo, explode, né? Arrebenta, que nem a balança que precisa mexer para não estourar. Mas a criança tem a questão que ela não tem consciência de que ela está buscando uma alteração de consciência. Enquanto que o adulto, ou o jovem, né, que está começando a beber aos 12, 13 anos de idade, ele está buscando realmente a alteração de consciência voluntariamente, né? E o que me surpreende é que isso é socialmente aceito, né? E principalmente quando eu costumo fazer palestras em colégios e eu pergunto nas turmas, né, quem nunca bebeu,
numa turma de 50, 60 alunos, todos menores de 18 anos, e 1 ou 2 levantam um dedo, né? E os pais aceitam que essa droga seja consumida pelos jovens, onde, na realidade, essa droga também é ilícita nessa faixa etária, mas, por mais estranho que possa parecer, é aceitável. Vamos entrar até nessa questão da tipificação. Cristina, pode ser dito como uma droga o álcool? Quer dizer, qual o conceito? Droga seria uma coisa capaz de viciar, não é isso? Eu não sei se eu tiver errado, me corrijam. Ela provoca inicialmente uma certa repulsa e depois ela causa ou dependência ou habitualidade. Seria esse o conceito de droga? Ou vocês discordam? Quer dizer, e por que você discorda? Eu discordo. Então, eu acho que droga, né, pode ser qualquer substância, né, que possa agir, inclusive, quando você toma um remédio, você está tomando uma droga. Né? Pode ser benéfico, quer dizer, a questão dessas drogas, né, que a gente fala que traz alteração de consciência e traz adicção, essas que são as drogas que eu acho que a gente está discutindo aqui. Isso. Né? Agora, eu acho que hoje a gente tem uma cultura, né, do hedonismo que as pessoas querem recorrer à droga, né, para ser feliz, quer dizer, viver com uma dificuldade normal do dia a dia, com as perdas, com as dificuldades, as pessoas não querem. Às vezes passam por problemas de perder alguém querido, a separar, né, e quer um antidepressivo. Né? Não, as pessoas estão muito pouco disponíveis para viver a dor das perdas, as dores da vida, e que a partir destas dores que a gente cresce, se desenvolve, a gente descobre novas alternativas para a vida, novas saídas, né? E as pessoas querem logo um remédio para aquilo passar. De certa maneira, até a droga. Ou uma bebida. Tem gente viciada também. Né? Ou uma bebida, ou qualquer tipo de droga que resolva. Né? Eu acho que a Maria do Céu dá uma deixa interessante, aí quando você vai trabalhar com as pessoas que usam álcool, a abordagem não pode ser de que a droga é ruim, porque o uso, né, da droga, esse anestesiamento, ele é extremamente agradável. Quer dizer, quem é feio fica bonito, quem é burro fica inteligente, quem não sabe dançar, dança bem. Então, a abordagem, quando você trabalha em comunidade, da questão do uso da droga, álcool, alguma outra, não pode ser essa. A droga, álcool é ruim, álcool é muito bom. Agora, o que sobra da vida e como você administra o desamparo, a tristeza humana, as perdas, sem ser se anestesiando dessa dor, é que a discussão a se colocar. Porque durante muitos anos foi assim, né? Droga é ruim, as pessoas viram as costas, porque essa abordagem, ela é furada, vamos dizer assim, ela é uma coisa que a gente precisa rever quando trabalha em coletivo de pessoas que usam realmente álcool. Né? Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e depois nós vamos voltar aqui à discussão, que abriu com as drogas em geral, mas nós vamos dar uma centrada na questão do fumo e do álcool, que são os elementos, pelo menos, mais usuais na sociedade, né? Os outros são ilícitos, são mais caracterizados. Bem, um instantinho só, a gente volta já.